Dia 81, mais um review de Café com Deus Pai. Hoje vou começar na ordem um pouquinho invertida. Marcos 12, 28 e 34. E aproximando-se de um dos escribas que os tinha ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre, e com verdade disseste que há só um Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não está longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Marcos 12, 42, 44. Jesus sentou-se em frente ao lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou e colocou-se pequenas moedas, 2 moedinhas de cobre, de pouco valor. Chamando a si e os seus discípulos, Jesus declarou: Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. A palavra de hoje ela é sobre generosidade. E a gente tem aqui também 2 Coríntios 9:6. Lembre-se, aquele que semeia com moderação também colherá moderadamente, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. E, começando a nossa mensagem de hoje, tem um provérbio antigo que diz, que ele fala assim: o que eu guardei, eu perdi. O que eu gastei, eu tive. E o que doei, eu tenho. O que ele quer dizer para nós, né? O que eu guardei, eu perdi. Tudo aquilo que eu guardo, que eu retenho, não tem valor. Tudo aquilo que eu gasto, eu aproveitei, eu desfrutei, eu tive experiências, eu engrandeci. E tudo aquilo que eu dou, eu sempre vou ter. Lógico, a gente conversa muito sobre isso. A gente tem que ter uma responsabilidade, a gente tem que sim, como Provérbios nos ensina e outros livros eclesiásticos, até na história de José, a gente tem que se preparar sim para o tempo das vacas magras, a gente tem que cuidar, mas o se preparar é diferente de reter. Muita gente que eu conheço, ela retém todo o dinheiro, guarda, não quer gastar por nada e tem uma vida muito abaixo do que merecia ter, só que ela insiste em guardar demasiadamente. Em contrapartida, eu também tenho muita gente que eu conheço que gasta demasiadamente, que pensa só no hoje, que vive pelo hoje. Então todo o dinheiro que ganha é para gastar. Não, se eu tenho dinheiro, eu tenho que gastar. Vai que eu morro amanhã. E eu sempre pergunto: e se você não morrer amanhã? Como é que vai ser o seu futuro? Então a gente tem que procurar sempre um equilíbrio. A gente tem que ter um pensamento no futuro, tem que guardar uma reserva para o futuro, para as emergências, para as vacas magras. A gente tem que pensar no hoje, a gente tem que sim aproveitar, ter lazer, desfrutar de uma vida boa, porque a gente tem o que a gente gasta, a gente já usufruiu daquilo, ninguém vai poder tirar aquela experiência que a gente teve. E também a gente tem a parte da doação, e a doação ela não quer dizer só a financeira. As pessoas acham, não, é só dinheiro, não é só dinheiro. A doação ela tem que acontecer o tempo todo, o dia todo, em vários momentos, porque você faz a doação numa palavra de amor, num gesto de amor, num abraço. Às vezes você está na rua, o cara está lá no sol,
entregando um panfleto na rua, sofrendo ali, pensando que a vida dele está ruim, que ele está ali naquele lugar, de pé o dia inteiro andando, com muita gente que não olha para a cara dele, que fecha o vidro com ele. Por que você não doa uma palavra de amor, um carinho para ele? Eu tenho costume, o cara está entregando panfleto, eu não gosto de panfleto, eu odeio panfleto, mas eu abro o vidro. Opa, muito bom dia, meu querido, muito bom dia, minha querida, como é que você tá? Me dá aqui esse panfleto. Coloco ali do lado para jogar fora depois, mas aquela pessoa, ela não está acostumada com aquele afeto ali gratuito, então ela abre um sorriso e faz do dia dela melhor. Às vezes a pessoa, ela está com algum problema, ela só precisa de alguém para escutar. E a doação do nosso tempo, ela é, sim, interessante. Lógico, você não pode deixar a pessoa abusar, a pessoa influenciar negativamente na tua vida com aquilo. Mas você pode trazer um pouco de conforto e alento para ela. E financeiramente também. Muita gente passa necessidade, você com muito pouco você consegue ajudar bastante pessoas. Às vezes aquele detalhezinho é o que falta para ela. Então a gente precisa sim, a gente precisa pensar, a gente precisa se doar. É que nem a nossa relação com Deus. Você acha que Deus quer que a gente quer pelo nosso conhecimento, quer pelo dinheiro que a gente tem? Ou é pela doação do nosso coração, pela doação do nosso tempo a Ele? Pensem, pensem com carinho, procurem, entendam, reflitam. A gente tem que doar o nosso coração, entregar o nosso coração a Ele sem querer nada em troca. Porque a doação a gente não quer vantagem. A doação a gente está dando, a gente está entregando, a gente está servindo sem retorno. Só que o retorno ele vem e vem grandemente para quem entende. Deixo três conselhinhos para vocês. Pensem muito no futuro. Guardem e se preparem para o futuro de vocês, para o futuro do filho de vocês. Mas não deixe que isso influencie demasiadamente no seu presente. Então aproveite também o seu presente. Não tenha gastos exagerados com o presente porque acaba. Mas tenha um equilíbrio para usar o seu lazer, para usar o seu recurso. E doem tempo, doem amor, doem carinho.